Olá pessoal, hoje vamos estudar cálculo numérico. Para isso eu trago o método da bissecção, em que a gente vai tentar encontrar uma raiz para essa equação aqui. X que multiplica e elevado à potência x, mais x ao quadrado. Para aquele que é meu aluno, essa vai ser a tarefa da unidade 2 do curso de cálculo numérico, montar um algoritmo computacional para o método da bissecção, então prestem bastante atenção nas orientações que eu vou trazer nesse vídeo. O primeiro passo é fazer um gráfico da função. Eu utilizei o GeoGebra, trouxe para vocês aqui um print do que eu achei lá. Vocês podem digitar GeoGebra online no navegador de vocês e aí simplesmente digitar a função. O gráfico vai ser algo próximo disso. Aí a gente observa aqui que 0 é uma raiz com precisão, e a outra raiz a gente não consegue definir. Porém, a gente sabe que ela está entre menos 1 e 0,5. Como é que você sabe isso, professor? Porque a raiz sempre vai ser no ponto em que o gráfico corta o eixo x. Vocês reparam que no 0 eu consigo saber com precisão, e esse outro ponto de corte aqui eu não sei que valor é esse. Eu sei que o menos 1 está aqui e o menos 0,5 está aqui. Então, esses aqui vão ser os meus dois limites, menos 0,1 e menos 0,5. E a partir daí eu vou fazer um processo de aproximação para descobrir a raiz. Qual é esse valor que a gente não sabe ali. Então, a gente vai fazendo sucessivas aproximações, o que é um dos pilares do cálculo numérico. Então, para isso, eu elaborei essa planilha aqui, com alguns valores aqui em cima. Alguns valores não, alguns códigos que a gente já vai descobrir para que ele serve. Começamos aqui com o K. O K são as interações. O que são as interações? Basicamente são as linhas que a gente vai usar. Se eu perguntar para vocês quantas interações vocês realizaram, eu estou perguntando quantas linhas você usou no Excel. Então é basicamente um contador de linha. Então a gente começa com a primeira interação. Na sequência, a gente numera aqui a primeira célula mais 1. Só para ficar aqui de forma crescente. No começo a gente não sabe quantas interações vão ser usadas, tá? Eu boto por padrão 10, mas a gente não sabe. Pode ser que na segunda interação esteja pronto, pode ser que na oitava interação esteja pronto. Então, inicialmente, a gente não sabe quantas interações serão feitas. A. A é o nosso limite inferior. Às vezes o professor fornece, mas nesse caso aqui eu tirei do gráfico, né? É o limite inferior, que é menos 1. O B é o limite superior, menos 0,5. Então, com A e B, eu tenho aqui o limite, né? O intervalo, na verdade, no qual a minha raiz está no meio. Eu sei que ela está entre menos 1 e menos 0,5. M, pessoal, é a média do limite superior com o limite inferior. Então, a gente vai fazer aqui uma médiazinha simples. Igual, abre parênteses, menos 1 mais 0,5, fecha parênteses e divide por 2. Uma média do nosso limite, dos nossos limites. F de A, função de A. Você vai pegar a função que o professor forneceu, no nosso caso essa função aqui, e no lugar do x, que seria aqui, na potência e aqui no final, a gente vai colocar o valor de A. No nosso caso, menos 1, mas vamos trabalhar por endereço. Então, vamos lá. Igual, acompanhando aqui a nossa função começa com x. No lugar do x, eu boto o valor de A. Esse x multiplica a base E. A base E no Excel a gente faz digitando EXP, EXP. E para colocar uma potência nessa base E, a gente abre parênteses e digita a potência que a gente quer. Reparem que a nossa potência é x, então eu vou aqui no B2 de novo, porque eu quero que o meu x seja menos 1. Mais x ao quadrado, então eu vou considerar de novo o meu menos 1 aqui, elevado ao quadrado. Reparem que eu me guiei pela função, e onde tinha x eu coloquei aqui os valores de B2. Basta dar Enter.
Agora eu quero o f de m, ou seja, pegar a função e onde tem o x eu coloco o valor de m. E eu também quero o f de b, ou seja, onde eu tiver o x eu vou colocar aqui o meu limite inferior. Eu não preciso me quebrar fazendo isso. Se eu seguir essa organização que eu propus para vocês, f de a, o m está do lado do a, então é só posicionar o cursor aqui no cantinho e arrastar. Já fez o f de m, e como o b também está ao lado de novo, é só arrastar mais uma vez. Então aqui já está feito o f de m e o f de b sem muito problema. Alguns autores colocam isso aqui como b menos a e outros colocam como erro. Na verdade, a gente quer saber a diferença entre os dois limites, mas sempre pensando isso em termos de módulo. Então, o que a gente vai fazer? O comando para módulo no Excel é abs, de valor absoluto, né? Então, a gente coloca igual, abs, abre um parênteses, e a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o valor absoluto do B menos o valor absoluto do A. Observem que eu usei o módulo 3 vezes. Nesse caso aqui, o meu erro é 0,5. A precisão é fornecida pelo professor. Aqui no meu, eu acabei acabou não aparecendo. A precisão desse exercício aqui é 0,1, tá? A precisão com que a gente quer encontrar essa raiz. Então, isso vai ser fornecido pelo professor de vocês, que é 0,1 nesse exemplo aqui. Critério de parada eu vou mostrar depois como fazer para vocês. Eu vou primeiro me concentrar na continuidade do A e na continuidade do B, isso para montar o meu algoritmo. O que a gente quer? A gente quer refinar o intervalo. A gente vai pegar o intervalo e pegar o ponto médio dele. Às vezes a gente vai escolher o próprio limite e outras vezes a gente vai escolher o ponto médio dele, para deixar ele cada vez mais estreito. Então, se eu quero uma coisa ou outra, eu vou usar o comando SE. Você abre o assistente de função e vai aqui em tudo. Obviamente que na minha já está nos mais recentes usados, né? Então, indo em tudo, você vai lá no C, SE. Ok? Aí esse SE aqui vai abrir essa janela flutuante. O que eu quero? Eu quero que a função seja totalmente contínua no intervalo. Como é que eu faço isso, então? Eu vou trabalhar com as funções. Eu vou dizer, se f de a multiplicado por f de n, f de m, for menor que zero, então ela não é totalmente crescente. Então, eu vou aceitar o valor de a, nesse caso. Caso contrário, eu vou aceitar o valor de m, o ponto médio. Reparem que eu estou fazendo uma escolha entre o próprio limite e o ponto médio dele. Agora, eu vou fazer o mesmo para o b. Já posso ir nas mais recentes. Eu quero que a minha função seja totalmente crescente nesse intervalo. Então, eu vou fazer o f de b multiplicado pelo f de m. Se isso aqui for menor que zero, eu vou aceitar o b. Caso contrário, eu vou aceitar o ponto médio. Aqui. Ok? Está montado, então, as condições de geração do nosso A e do nosso B. Vamos agora levar até o número de interações que eu defini. É só posicionar aqui no cantinho e arrastar. Vocês vão reparando que a planilha de vocês vai ganhando vida. A planilha de vocês vai ganhando vida. A precisão é sempre a mesma. Ok? 0,1, então vocês podem preencher todas as linhas com 0,1. Agora vocês estão com 10 interações aqui e vocês precisam saber
Bom, então, professor, qual é que é a raiz? Qual é que é a raiz considerando essa aproximação? Então, nós temos 3 critérios de parada. Se o módulo da função A for menor que a precisão, se o módulo da função B for menor que a precisão, e se o módulo do erro for menor que a precisão, a gente para. Então, são 3 coisas: módulo de f de A, módulo de f de B e erro. Eles precisam ser menores que a precisão. Você pode olhar isso manualmente, mas se você domina o comando C, ele vai indicar para você se é para parar ou não. Vamos lembrar que eu tenho 3 critérios. Quando eu quero colocar mais de um critério aqui no C, eu uso a letra E no começo. A letra E é uma espécie de somatório de critérios. Você vai usar esse critério, mais esse critério e mais esse critério. Então, eu vou começar digitando o E aqui. Abro parênteses e vamos para os critérios. Qual foi o primeiro critério que eu comentei? O módulo da função A tem que ser menor que a precisão. Módulo é o comando ABS. Então, eu vou digitar abs, abro parênteses, marco a função A, fecho parênteses. Eu quero que isso seja menor que a precisão. Para separar um critério do outro, eu digito ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Vamos para o segundo critério. Você quer que o módulo da função B seja menor que a precisão. ABS, abre parênteses, clica aqui na função B, fecha parênteses. E agora a gente digita ponto e vírgula para separar o terceiro critério. Você quer que o erro, que eu já digitei ABS lá quando eu programei o erro, então eu não preciso colocar aqui, seja menor que a precisão também. Fecho parênteses para fechar aqui os meus 3 critérios. Se esses 3 critérios se verificarem, eu vou parar sim. Por isso que eu coloquei aqui para interrogação. Sim, você para. Em caso contrário, não, você não para, você continua com o seu algoritmo. Então vamos ver aqui, na primeira eu não paro, não paro, não paro, não paro, parei. Ó, eu nem precisava ter feito os outros. Vocês reparam aqui que na quarta interação eu já poderia parar. Então vocês vão se concentrar nessa linha aqui, é a linha de parada de vocês. E qual vai ser a tua resposta? Então a tua resposta sempre vai ser o M. Então a raiz aproximadamente, considerando essa precisão e considerando os processos de cálculo numérico, é aproximadamente menos 0,59, 37, 5. Prestem muita atenção, os meus alunos, essa será a atividade da unidade 2 do curso de cálculo numérico. Claro que com outra função e com outros limites, mas é importante dominar bem a montagem desse algoritmo. Não se esqueça de compartilhar essa planilha com aquele colega que está com dificuldade em cálculo numérico. Assista os vídeos introdutórios ao Excel. Não esqueça de curtir e de se inscrever no canal. Eu sou o professor Jerônimo e é fácil.